Olá pessoal, sobre o assunto de PA, que era o somatório dos termos da PA, ok? Vamos então ao primeiro aqui exemplo. Primeiro vamos tratar aqui do que é a PA e nós usaremos a seguinte fórmula. Sn igual a A1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. Esses elementos são os mesmos elementos do termo geral que a gente vem trabalhando, onde o Sn é o que eu quero encontrar, que é a soma dos termos da PA. AN é o termo geral, né, ou o termo procurado, ou o último termo. A1 é o primeiro termo e o N é a quantidade de termos que eu tenho. Então, nós vamos partir para o primeiro exemplo para vocês compreenderem como vamos fazer a utilização dessa fórmula. Aqui eu tenho o exemplo 1. Um viajante parte a pé para realizar um percurso entre as cidades A e B. No primeiro dia, ele anda 20 quilômetros. No segundo dia em diante, ele anda 15 quilômetros todos os dias. Então, isso já diz que é uma PA, porque está aumentando de 15 em 15, que seria a nossa razão. Então, vamos primeiro aqui já colocar a nossa fórmula de termo geral, que a gente já conhece. Nossa fórmula do termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes o R, que é a razão. Vamos montar esse primeiro esquema aqui. No primeiro dia, andou 20 quilômetros. Então, meu primeiro número da PA é 20. No segundo dia em diante, ele andou 15 quilômetros todos os dias. Então, do 20, se ele andou mais 15, significa que no segundo dia ele andou 35. E depois ele andou mais 15, não é isso? Foi do segundo dia em diante. E aí você vai montando a PA de 15 em 15. Sendo assim, vamos continuar a pergunta. Quantos quilômetros ele terá caminhado ao final do 10º dia? Então, se o meu primeiro termo aqui a gente chama de A1, o 10º dia nós vamos chamar de A10. É esse daqui que eu vou ter que calcular, porque depois eu vou somar toda a quilometragem que ele caminhou. Tá bom? Então, vamos ver aqui primeiro a substituição para a gente poder achar o último termo, porque na fórmula do somatório a gente vai precisar colocar quem é o meu AN aqui. Tá bom? Então, vamos deixar ela aqui que a gente vai usar depois e vamos usar primeiro essa para que eu possa descobrir o A10, que é esse daqui, ó, para depois utilizar aqui. Vamos então aqui colocar que esse é igual a esse, então é quem eu quero descobrir, que é o A10. O meu A1 é 20 mais N menos 1. N é a quantidade de termos. Então, se ele caminhou durante 10 dias, então meu N é 10. 10 menos 1. A minha razão foi a quilometragem que ele foi aumentando a cada dia. Então, ele tem aqui uma razão de 15. Feito isso, vamos resolver aqui, ó. A N vai ser igual a 20. Vamos fazer primeiro aqui a subtração, que vai dar 9. Então, vai dar aqui 1 mais 9, né? 20 aqui mais 9, vezes o 15. Agora, gente, a gente precisa fazer primeiro a multiplicação, tá? Que é 9 vezes 15. Primeiro, a gente vai fazer isso daí. Vamos, então, marcar aqui o que a gente vai fazer primeiro. O resto a gente repete, ó. 9 vezes 15 vai dar 135. E agora a gente pode somar aqui 155. No 10º dia, essa aqui foi a quilometragem que ele fez, tá? Ele percorreu 155. Depois disso, ele quer quantos quilômetros ele terá caminhado ao final do 10º dia. Então, a gente já tem aqui 155 quilômetros.
E se eu quisesse a quilometragem total? Se eu for pegar a quilometragem total, eu vou usar aqui, ó, a minha fórmula do SN, que é do somatório, que seria somar a primeira mais a segunda, ou seja, o 20 mais o 35, né? Porque a nossa PA ficou montada assim, 20, o outro era 35, aí ele adicionando mais 15 quilômetros daria 50, né? E a gente foi calculando e viu que no 10º dia foi o 155. Vamos substituir esses valores na fórmula do somatório para a gente ver se eu quisesse somar todas essas quilometragens aqui para ver quanto daria. Então, eu tenho aqui SN igual A1. Meu A1 é o meu primeiro, então é esse aqui, vai ser 20. Mais meu AN é o último, é o do 10º dia, esse aqui, ó. Então, vai ser o 155. Tudo isso aqui vai ser dividido por 2, tem a multiplicação por N. O meu N aqui é a quantidade, então, se foram 10 dias, eu tenho que botar aqui 10. Agora que eu fiz isso, vou resolver primeiro o meu parênteses. Bom, esse aqui. Então, eu vou ter um SN igual a 20 mais 155, vai dar 175 vezes 10 sobre 2. Se um desses dois aqui der para cortar, você pode cortar, tá? Você até pode fazer logo vezes 10, depois dividir por 2. Mas se você também quiser simplificar, você pode simplificar aqui, ó, o 10 por 2, que vai dar 5. Então, você vai ter um SN igual a 175 vezes 5, porque eu fiz a simplificação daqui, de 10 por 2. E fazendo essa conta de 175 vezes 5, nós vamos encontrar um somatório, um SN, no valor de 875. Você até pode substituir esse S para dizer que é S10, né? Porque você somou 10 elementos, 10 termos da sequência, que foram os 10 dias percorridos aí. João, ao longo de uma semana de trabalho, guardou de segunda a domingo, durante todos os dias, a quantia de R$12. Qual o total arrecadado ao final do 7º dia? Quando ele já pede o total arrecadado, significa que ele quer o SN. Então, para ter esse SN aqui, ele precisa dos 7 dias, né? Então, ele quer um S7, ele quer o total dos 7 dias. Está dito aqui no problema que foi arrecadado a cada dia R$12. Então, digamos que na segunda ele começou com 12, depois ele arrecadou mais 12, depois mais 12. Então, esse 12 aqui vai ser a minha razão. Sendo assim, eu preciso saber quanto foi arrecadado no último dia, ou seja, no dia A7, né? Foi o último dia da semana que ele arrecadou, e depois fazer o cálculo do SN. Então, antes de fazer a fórmula do SN, vamos fazer a fórmula do AN, que nesse caso é o meu A7 que eu quero descobrir. Nós já sabemos que a fórmula é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos fazer as substituições para descobrir o A7. Meu A1 é 12, mais meu N tem que ser 7, porque eu tenho 7 dias na semana, então fica 7 menos 1, vezes a razão, que é 12. Meu A7 vai ser 12 mais, faço primeiro dentro do parênteses, que é 6 vezes 12. A7 igual a 12 mais 72. Meu A7 vai ser, meu último valor arrecadado, né, vai ser 72 mais 12, 84. Agora que eu tenho isso daqui, eu posso fazer a minha fórmula do SN aqui, que é do somatório de tudo, né? Então, vamos agora fazer a substituição aqui, somando tudo. Meu S7, que são dos 7 dias, A1, 12, mais AN, 84,
vezes o 7, que foram 7 dias, tudo isso dividido por 2. Minha somatória dos 7 dias será, primeiro eu vou fazer a soma aqui, que vai dar 96 vezes 7 sobre 2. Entre esses dois aqui, eu posso cortar o 96 por 2, porque 96 é par. Se um dos dois números for par, consegue já cortar aqui. Então, eu vou cortar o 96 por 2, vai dar um resultado 48. E boto vezes 7 ali que eu não cortei. A gente só corta um dos dois. Se os dois números der para cortar, você só corta um de qualquer forma. O outro você vai repetir. Você escolhe, corta um e repete o outro. Tá? Então, a gente aqui cortou o 96 e vai multiplicar agora esse 48 por 7. 48 dividido por 7 dá 336. Então, meu S7 vai ser igual a 336. Então, gente, o somatório ele vai usar os mesmos elementos que vocês já tinham visto no termo geral da PA, tá bom? É só substituir cada item e fazer a conta, que é bem simples, né? Soma, multiplicar e dividir, tá bom? Vou deixar alguns exercícios para vocês e vou fazer a correção na próxima aula. Beijo para todo mundo e até!